agora. O Salmo 41 diz assim: Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor livrará no dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Eu disse: Senhor, compadece-te de mim. Cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando ele morrerá e seu nome será extinto? Se algum deles vem me visitar, conta mentiras, enche meu coração de difamação. E, quando sai, espalha isso. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. Pensam coisas ruins a meu respeito, dizendo: algum tumor maligno o acometeu. Ficou de cama e não se levanta mais. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que te agradas de mim por causa disto. Meu inimigo não triunfa contra mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Nesse salmo, nós temos uma reflexão, uma meditação, um salmo de Davi. Não sei o que aconteceu aqui, a câmera está meio fosca aqui ainda, ok? Agora sim, melhorou, né? Ficou mais claro aí para os irmãos e para mim também. Mas nesse salmo nós temos aqui uma meditação, um momento da vida de Davi, quando ele coloca-se diante do Senhor e ele pede aqui o perdão, ele pede ao Senhor perdão pelos seus pecados, ele fala sobre uma bem-aventurança, sobre algo maravilhoso que é poder confiar no Senhor, que é poder entregar ao Senhor, e também sobre aqueles que fazem coisas boas para as outras pessoas. Ele começa, na realidade, falando sobre isso. Ele fala sobre bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. Nós podemos dividir esse salmo aqui em 3 partes, sendo que a segunda parte se divide em 2. Mas eu quero primeiro trazer algumas coisas que a gente já vem falando quando a gente medita nos salmos. A gente fez uma série de meditações no livro de Salmos e estamos chegando agora aqui no Salmo. É quando a gente encerra o primeiro livro dentro do livro de Salmos. O livro de Salmos, como eu já disse outras vezes, ele está dividido em 5 outros livros e nós estamos concluindo o estudo do primeiro. Nós fizemos aí do Salmo 1, agora estamos chegando ao 41. Nas quartas-feiras, toda quarta-feira meditando nos Salmos. E nessa série de Salmos, esse primeiro grupo, esse primeiro livro, esse primeiro grupo de Salmos ajuntados, ele traz a ideia da visão do povo em relação a si mesmos, olhando para si mesmos, vendo o seu próprio pecado, vendo como estão distantes do Senhor e por quê, e o que estão sofrendo por andarem tão longe do Senhor. E nesse Salmo 41, ele está mencionando exatamente isso. Então, esse salmo é dedicado então ao cantor mor, como a gente vê aí logo no início, em busca do socorro de Deus, ao regente do coro ou ao cantor mor, um salmo de Davi. Em sua maior parte, é um salmo de lamentação. É isso que a gente consegue notar dentro desse salmo. Em sua grande parte, é um salmo de lamentação, mas na verdade trata de uma variedade de assuntos e reflete muito sobre a questão de olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro, ajudar o outro na sua necessidade. E além de ter um momento de confissão de pecados, de pedido de perdão a Deus e uma oração, um pedido por cura, uma oração que ele faz pedindo por cura. Então eu creio que o Salmo 41, nessa quarta-feira, ele vem bem a calhar, porque é tudo do que a gente precisa, aprender a olhar para o outro como necessitado, a olhar para o outro como alguém que precisa da nossa ajuda nesse tempo,
e também pedimos pela cura. E como eu disse, esse salmo ele pode ser dividido em 3 grandes partes, sendo que a segunda parte pode ser dividida em 2. E a primeira parte desse salmo é do verso 1 até o verso 3. E ele fala assim, eu vou repetir a leitura para que você possa me acompanhar. Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará no dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, quando estiver doente, e lhe aforarás a cama. Então, esse é um salmo onde ele está falando, olha, é isso que o Senhor faz. Aquele que dá atenção, aquele que olha para o outro como alguém que precisa, aquele que presta atenção na necessidade do outro, aquele que cuida do outro, ele vai receber uma bênção do Senhor, certamente vai. E aí nos faz lembrar lá do momento em que Jesus fala lá em Mateus 5, verso 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então esse salmo ele faz um link lá com Mateus capítulo 5, verso 7. E ele nos ajuda a compreender, quando Jesus fala sobre isso, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é algo interessante pela forma como a gente percebe Davi falando aqui. É bem-aventurado aqueles que olham para o outro e sentem misericórdia do outro, ajudam o outro na sua necessidade. Bem-aventurado aquele que vê a necessidade do outro e atende a necessidade do outro. Bem-aventurado aquele, é isso que ele começa dizendo, bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. E aí ele vai falar, o Senhor faz algo por ele, o Senhor o abençoa. Então, ou seja, quem tem misericórdia, alcança misericórdia. Quem estende a mão, também recebe a bênção do Senhor. É algo como que uma via de mão duplas. Uma via de mão dupla, quando a gente faz pelo outro, Deus também ajuda, Ele faz por nós. Então nós não estamos sozinhos, nós não ficamos perdidos, nós não ficamos largados, né, por assim dizer. E é interessante a gente entender a necessidade de fazermos isso, de olhar para o outro, de ver a necessidade do outro, de atender a necessidade do outro. Eles descrevem a bem-aventurança daqueles que têm compaixão, daqueles que cuidam, principalmente do que precisa mais, que é o pobre. Então é isso que ele está dizendo. Na segunda parte do Salmo, como eu disse, ele divide em 3 grandes partes. A segunda parte vai do 4 até o 9. E na primeira parte dessa seção, do 4 ao 9, que é onde ele pega um contraste, onde ele faz, melhor dizendo, um contraste, o tratamento que o salmista recebe em sua hora de necessidade, com o tratamento que ele deu aos outros. Do versículo 4 ao 6, ele descreve os tempos de doença, a oração pela cura, a confissão pelo pecado. Veja aí comigo, leia aí no Salmo 41, do 4 ao 6. Eu disse, Senhor, compadece-te de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Então a primeira coisa que ele faz, ele pede por cura e pede por perdão, pede compaixão de Deus sobre sua vida. Ele pede a cura e ele pede o perdão. Olhando assim a grosso modo, eu acredito que a maior enfermidade do ser humano não é o Covid-19, certamente não. A maior enfermidade do ser humano não é o câncer, a maior enfermidade do ser humano, acima de todas elas, é o pecado. Porque o pecado não apenas nos faz mal espiritualmente, mas também nos faz mal fisicamente. E eu creio nisso. Eu creio realmente nisso. Então ele faz mal num todo para o ser humano. E aqui o salmista ele pede por cura e aí ele menciona o pecado. Ele entende que não é apenas o seu físico que está doente, mas a sua alma também está doente. Então ele pede perdão pelos seus pecados. Ele suplica perdão pelos seus pecados. Ele suplica a cura. E aí ele continua indo até o verso 6, verso 5 e 6. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando ele morrerá e seu nome será extinto? Se algum deles vem me visitar, conta mentiras, enche o seu coração de difamações e, quando sai, espalha isso. Então Davi está revelando que seus inimigos se alegram com a sua enfermidade e aguardavam com expectativa a sua morte. E não somente isso, mas que Davi fosse esquecido, que o seu nome fosse esquecido. Isso é o que muitas vezes acontece com
com aqueles que nos querem mal, que querem mal aos filhos de Deus, talvez você nem faça ideia que exista, mas certamente existem muitas pessoas que querem mal àqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ainda querem que o seu nome seja esquecido. E aí o nome de Cristo principalmente seja esquecido. E aí a gente olha para esse texto e vê o salmista Davi pedindo: Senhor, me cura, me cura. Me cura porque eu pequei, né? Perdoa o meu pecado também. Mas lembra-te de mim, porque os meus inimigos querem o meu mal. As pessoas más querem o meu mal. E a segunda parte do Salmo, do verso 7 ao 9, ele vai mostrar uma narrativa de traição. Ele fala sobre aqueles que eram seus amigos, mas que, quando ele menos esperava, o traiu. Olha só o que diz lá: todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. Pensam coisas ruins a meu respeito, dizendo: algum tumor maligno o acometeu. Ficou de cama e não se levantará mais. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Quantas vezes talvez você tenha sentido no seu coração a tristeza de ter passado por uma traição, de ter enfrentado uma situação tão drástica, tão difícil, tão triste? Mas o salmista aqui, ele está dizendo, ele está confessando diante de Deus, está lamentando diante de Deus. Como eu disse no início, é um salmo de lamentação. É um salmo onde o salmista expressa a angústia do seu coração. E às vezes a gente tem faz tão pouco isso, né? Expressar a nossa angústia, o que está no nosso coração. É isso que o salmista está fazendo. A primeira coisa que ele está dizendo é: o pobre precisa do cuidado, e bem-aventurado aquele que estende a mão ao que necessita. E talvez ele até estivesse se colocando na condição de necessitado. E pensando nesse tempo agora, né, de tantos reveses, de tantas dificuldades, de tanta provação, ou uma grande oportunidade da gente olhar um pouco ao redor e ver quantas pessoas estão carentes, quantas pessoas estão necessitadas, né, quantas pessoas precisam. Eu hoje ouvi um comentário e que deixou meu coração muito triste, porque eu, sinceramente, pensei muito tarde nisso. Mas algo que precisamos refletir. Será que essa enfermidade não atinge as pessoas que estão morando na rua? Será que essa enfermidade não atinge as pessoas que estão aí largadas ao tempo? Né? Será que é só a gente que é acometido por essa enfermidade, pelo coronavírus, pelo Covid-19? Né? Será que essa enfermidade não pegam as pessoas que estão lá largadas? Né? Quantas pessoas em outros lugares, por exemplo, quantas pessoas estão aí? Vamos pensar em profissões, né? Vamos pensar, nós temos orado toda essa semana pelos profissionais da saúde, temos orado pelos policiais, temos orado pelos bombeiros, temos orado pelas pessoas que precisam. Será que eles não são acometidos? Claro que são. Nós precisamos interceder por eles, pensar neles, ajudá-los de alguma maneira. E o salmista, ele começa com essa colocação. Segundo, ele expressa, ele lamenta a sua situação. A primeira delas é como as pessoas querem o mal contra ele. E a segunda, aqueles que viram as costas, aqueles que o traem. E por fim, para encerrar, do verso 10 até o verso 13, ele clama. E ele faz um clamor e demonstra aqui a sua confiança em Deus. Olha só que fantástico. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-te para que eu lhes retribua. Sei que te agradas de mim. Por causa disto, meu inimigo nunca triunfa contra mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Ele está expressando aqui a sua confiança, ele está expressando a sua alegria em andar com o Senhor, em servir ao Senhor. Ele está expressando a sua sinceridade em amar a Deus, em viver para Deus, por assim dizer, e a sua confiança de que Deus não abandona aqueles que nele confiam. O Senhor não deixa aqueles que nele confiam. O Senhor ampara aqueles que nele confiam. Então essa é a palavra para nós nessa noite. Uma palavra de um convite a olhar para o lado, ver aqueles que necessitam, lamentarmos sim,
temos que aprender a lamentar diante de Deus, não reclamar. O lamento não é uma reclamação. O lamento é quando nós colocamos algo real diante de Deus e pedimos para que Deus nos socorra. A reclamação é quando a gente murmura cotidianamente, mesmo sem necessidade. A gente fica reclamando, murmurando, e nunca tem fim, e mesmo quando a gente tem muitas chances das coisas funcionarem. Isso é murmuração, de ver as coisas funcionando. E por fim, dizermos para Deus: Deus, estou confiante no Senhor, estou seguro no Senhor, sei que o Senhor não nos desampara, eu creio no Senhor, a tua mão me sustenta, quanto a mim, me sustentas na minha integridade, o Senhor me sustenta por inteiro, o Senhor não permite que eu seja destruído, o Senhor me sustenta. Então, meus queridos, essa é a nossa meditação. Demorou um pouquinho mais, porque hoje nós